Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente inicia mais um estudo bíblico na nossa jornada de conhecimento das Escrituras com o uso das tecnologias de informação e comunicação, dentro de uma proposta bastante atual de você ampliar o seu conhecimento e fazer novas descobertas. É assim que a educação está funcionando. Esse é um dos recursos que tem feito com que muitas pessoas em muitas partes do mundo possam adquirir novos conhecimentos. E por que não também conhecer as Escrituras? Então, na nossa igreja, o nosso programa já tem mais de 6 anos seguindo essa jornada de aprofundamento, de conhecimento das Escrituras. Nós já temos uma gama enorme de material já preparado, videoaulas, apostilas. E para você conhecer um pouco, você tem as informações no nosso blog. Se você quiser dar uma olhadinha e aproveitar a oportunidade para estudar mais dentro do seu horário, dentro do seu tempo, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai achar os endereços do blog da nossa igreja e do nosso blog pessoal. Você vai ali encontrar em cada uma dessas páginas, desses sites, a página Estudo Bíblico. Então, acessa ali, você tem toda a informação, tanto das apostilas quanto das videoaulas. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Pode ser que você tenha uma informação melhor do que a minha, mas essa é, sem dúvida alguma, a maior e melhor plataforma de estudo bíblico que existe na internet em língua portuguesa. Então aproveite, explore. Você tem material de pesquisa, material de estudo, de interpretação das Escrituras que ajudam você a ter uma visão ampla da Bíblia Sagrada. Nós temos estudos desde Gênesis até o Apocalipse. É claro que não abrange toda a Escritura, porque a Bíblia é muito grande, tem muito material para ser estudado, mas com certeza você vai encontrar ali uma variedade, uma diversidade de estudos dentro de uma proposta de leitura teológica, atual, humanista das Escrituras, que essa é a teologia que eu desenvolvo, que estudo há mais de 40 anos. Então, aproveite essa oportunidade, é uma coisa que a gente está fazendo por paixão, por vocação, e isso foi para isso que o Senhor me capacitou e me chamou para fazer esse trabalho. Tenho certeza disso. E tem abençoado alguém, tem abençoado pessoas. E se você quiser contribuir para o nosso ministério, você não precisa dar nenhum dinheiro, nenhuma oferta, apenas fazer 3 coisas importantes. Inscreva-se no nosso canal, curta essa transmissão e compartilhe com seus amigos e familiares. É assim que a gente vai conquistar mais pessoas para estudar a Bíblia conosco. Bom, nós estamos estudando um tema teológico, que é o tema da eclesiologia. A eclesiologia é a doutrina da igreja. Então, nós estamos explorando esses conceitos a partir do que a Bíblia diz. Nós não estamos seguindo princípios teológicos. Ah, mas teologia e Bíblia são 2 coisas distintas? Claro que não, não é, meu irmão? A teologia que a gente segue, ela nasce nas Escrituras. Existe uma relação próxima entre teologia e Escritura. Então, por isso que a gente vai explorar aquilo que a gente tem como bagagem teológica dentro da Bíblia. Então, eu gostaria que você nos acompanhasse nesse sentido. Já estamos na 3ª aula, já temos aulas gravadas. Você perdeu, dá uma olhadinha na playlist do nosso canal aqui no YouTube
e você vai encontrar as aulas anteriores. Será importante você também acompanhar as próximas aulas, então siga com a gente. Nosso material de estudo já está no nosso blog. Vai lá na descrição do vídeo que eu te falei, procura a página de estudos bíblicos e na página dos estudos bíblicos você vai encontrar a apostila Eclesiologia segundo as Escrituras. Então, clica e você vai abrir o arquivo em PDF que está ali. Você pode baixar, imprimir, pode ler no seu tablet, pode se sentir à vontade. Até no seu smartphone você lê também, se você enxerga bem. É uma letra pequenininha para telefone celular, mas dá para ler, com certeza. Eu também leio ali e eu sou uma pessoa que tenho meus problemas visuais já de muitos anos. Então, aproveite essa oportunidade, é um presente de nossa igreja para você. Vou colocar aqui a nossa aula de hoje, a apresentação da aula de hoje, e vamos seguir em nosso estudo bíblico. Muito bem, gente, Eclesiologia segundo as Escrituras. Esse é o tema do nosso curso, que será ministrado em 6 aulas. E esta é a nossa terceira aula. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre vida em comunhão. Vida em comunhão é um termo utilizado pelo teólogo alemão que me influenciou muito, chamado Dietrich Bonhoeffer. A eclesiologia de Dietrich Bonhoeffer é a eclesiologia de comunhão. Claro que é da sua época, que ele aprendeu com Karl Barth e outros teólogos do seu tempo que falavam sobre uma interpretação bíblica a partir de um pensamento crítico. Muitas pessoas ainda não, no Brasil, ainda não assimilaram bem essa teologia. A chamam erroneamente de liberal, mas ela não é a teologia liberal. A teologia liberal é um pouquinho antes. E essa proposta de Karl Barth, Emil Brunner, Bultmann, Bonhoeffer, na Alemanha, é uma resposta à chamada teologia liberal, fazendo uma teologia que buscava uma espiritualidade contextualizada. Essa ideia da contextualização influenciou muitas teologias no mundo todo, inclusive na América Latina, que é de onde a nossa formação teológica procede. Então, teologia da missão integral, teologia da libertação e todas essas interpretações mais contemporâneas da teologia vão nos moldar para entender que a Bíblia ela tem que ser a nossa fonte de consulta, a nossa fonte para onde a gente volta para a gente aprender o essencial da nossa fé. Então, nós vamos seguir essa jornada para que a gente possa continuar produzindo o nosso conhecimento sobre a Bíblia. E uma vez aprendendo sobre a Bíblia, a gente também crescer espiritualmente. Eu acho que dá para a gente entender isso, né? Antes de você ficar na dúvida, dá uma olhadinha no que a gente preparou para hoje. Eu separei um texto para a gente falar sobre isso. João 17, 22. Jesus mesmo disse, para que eles sejam um, como nós somos um. Esse é o princípio da vida em comunhão. A vida em comunhão é exatamente a vida de Jesus e seu Pai. A vida da Trindade. É isso que serve como modelo e inspiração para a vida em comunhão na igreja. O que Jesus queria é que a gente, como membro da igreja, como parte do seu corpo, como membros do corpo de Cristo, tivéssemos uma vida em comunidade, de tal modo que se parecesse com a comunidade teológica, a comunidade divina, ou a Trindade, como a teologia costuma chamar, como chama, né? Teologicamente. A ideia de um Deus trino, ou triuno,
ou como você queira chamar, é exatamente essa, de que Deus não é uma pessoa apenas, Deus é uma comunidade. Ele age em harmonia, que formam uma unidade. Isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a viver desse modo. É dificílimo, gente. Só com muita sabedoria e muito amor pode um grupo de pessoas viver em unidade, de tal modo que pareçam um, mas mesmo assim sendo três. Como fazer isso? Como canta o músico da música popular brasileira. Como entender esse mistério em que três sejam um. Como fazer isso? Então, nós precisamos desenvolver essa compreensão. E hoje vamos falar sobre isso. Quero convidar você a fazer essa jornada junto comigo. Como que uma igreja pode se tornar uma, de tal maneira que forme uma unidade, Então, nós vamos seguir adiante em nossos estudos, colocando agora aquilo que está em nossa apostila. Já baixou a apostila? Dá uma olhadinha lá. Ela está sendo atualizada toda a aula, tá bom, gente? Se você já assiste depois, então não tem problema, porque a apostila já está atualizada. Mas se você está assistindo ao vivo e nos acompanha aula por aula, então é preciso que você volte lá e baixe a apostila de novo. Ela é gratuita, tá bom, gente? Lembrando aqui que nós não cobramos, nem pedimos oferta para esse trabalho que nós realizamos. Essa apostila é um presente de nossa igreja para você. Bom, pessoal, para a gente começar a nossa fala sobre a eclesiologia da comunhão, nós precisamos voltar os olhos para o que Jesus desejou, para aquilo que estava lá no começo, que Jesus apresentou como proposta de vida para os seus discípulos. Então, o que ele apresentou na formação dos discípulos, naquele período de mais ou menos 3 anos em que caminharam com Jesus, o que os discípulos aprenderam de fato é sobre a vida em comunhão. Jesus apresentou para os seus discípulos a necessidade da vida em comunhão. Jesus disse que para essa vida em comunhão existe um ingrediente indispensável, que não dá para abrir mão dele. O elemento indispensável é o amor como fundamento. O amor ao próximo e o amor a Deus. É o grande mandamento do amor. Essa é a base para que a gente possa viver em comunhão. Não há condições de ter vida em comunhão se não houver esse amor que foi apresentado por Jesus Cristo. Por isso que é muito difícil viver em comunhão, porque é muito difícil amar, não é mesmo? Como que eu vou amar pessoas que não são amáveis? Como que pessoas que têm problemas, que têm dificuldades, que alimentam expectativas equivocadas, como que elas vão viver juntas? Só se desenvolverem o amor, porque nós não temos condições de superar todos os nossos problemas. Nós só teremos condições de compreender o nosso próximo e acolhê-lo como ele é. E para isso eu preciso amar. Primeiro, amar a Deus e, ao mesmo tempo, amar o próximo como a mim mesmo. E Jesus também afirmou que a vida em comunhão só é possível em torno do seu nome, porque essa é a condição para a gente viver uma vida de comunidade mesmo. Porque a comunhão fora de Jesus, ela é importante, ela existe, ela pode ser promovida, mas, na verdade, a vida em comunhão em torno da pessoa de Jesus Cristo, é o que faz a gente ser igreja. Ela é essencial para que a presença de Jesus se manifeste na igreja. Igreja sem Jesus
é apenas um clube, é apenas uma reunião social. Nós vivemos em comunhão por causa de Jesus Cristo e a partir da presença de Jesus Cristo. E ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estou lá. Mateus 18, 20. Então, todos nós somos chamados para vivermos em comunhão uns com os outros e com Jesus Cristo. O que é a vida de comunhão da igreja? É a comunhão com o meu irmão, né? E é a comunhão com Jesus Cristo. Mas vai mais além, porque ela não para por aí. Quando a Bíblia diz que nós constituímos um corpo a partir de Cristo, isso quer dizer que a gente está existindo em algum lugar. Nós não somos um móvel solto no ar. A igreja está no mundo. A igreja está presente no mundo. E isso faz a diferença. Somos um corpo em Cristo presente no mundo. É a maneira como Cristo se faz presente no mundo, é através da comunhão dos seus discípulos e discípulas. Nós precisamos, então, para isso, viver numa forma que essa vida em comunhão se apresente como uma unidade. A palavra unidade é muito importante no Novo Testamento. Há muitas pessoas que fazem a ideia de unidade como uma uniformidade. Não, são duas coisas distintas. Alguém já disse que Deus criou a unidade e o diabo veio e implantou a uniformidade. A unidade, ela tem a ver com a nossa maneira de entender a razão de nossa fé. Temos a mesma compreensão, temos o mesmo modo de pensar, temos os mesmos motivos, os mesmos propósitos e aquela mesma causa que nos faz sermos cristãos. Isso é unidade. Unidade de pensamento, unidade de propósito, unidade de esforços. Nós precisamos entender, cada um na sua parte, cada um na sua característica. A unidade, ela implica uma pluralidade. Então, só existe unidade se todos viverem à sua maneira, a sua individualidade. Se todos viverem como pessoas, e isso na sua potencialidade, nas suas características. E isso faz com que a gente, cada um de nós, busque uma forma de viver parecida com a vida de Jesus. Unidade implica identificação com Cristo. Isso é que nos une. Quando eu, na minha individualidade, quero me parecer mais com Jesus. Isso tem que ser um esforço de cada um. Então, a igreja é uma comunidade local formada por pessoas que tiveram uma experiência pessoal de encontro com Jesus. Cada um teve uma experiência com Deus, de tal maneira que entenderam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essas pessoas que tiveram uma experiência com Jesus entregaram voluntariamente as suas vidas ao Senhor para poder servirem e viverem conforme a sua vontade. Isso é a nossa experiência individual. O que nos faz unidos é o fato de que todas as pessoas tiveram essa experiência com Jesus. Então, a vida na igreja deve ser marcada por essas duas características. Primeiro, comunhão e segundo, unidade. A comunhão é o fato de estarmos juntos a partir de Jesus Cristo. E a unidade é o esforço de cada um para se parecer mais com Jesus. Ficou fácil assim para você, meu irmão? O que é entender comunhão e unidade? Comunhão é o quê? É o fato de a gente estar juntos por causa de Jesus. E a unidade é o esforço de cada um para viver conforme a vida de Jesus, conforme a experiência que teve com Jesus. E isso é que faz com que a gente possa ser um corpo unido em torno de Cristo. Como é que a gente faz parte dessa igreja? Que igreja é essa? Como que a gente ingressa nessa vida tão interessante
E é uma nova perspectiva, porque a gente acha que fazer parte da igreja é seguir uma religião. Jesus não disse isso para ninguém. Ele disse: olha, você vai fazer parte do meu corpo. Você vai viver em comunhão uns com os outros e comigo. É isso que você vai viver. Como é que a gente faz parte da igreja? Há duas atitudes básicas para a gente poder ingressar na igreja. Todas as pessoas que fazem parte da igreja deveriam ter essas experiências. A primeira delas é a manifestação da fé em Jesus Cristo. Pessoas que fazem parte da igreja expressam a sua fé em Jesus. Expressam da mesma forma? Bom, nem sempre, viu, gente? As pessoas que fazem parte da nossa pequena comunidade de fé não acreditam em Jesus do mesmo modo. Não espere isso de ninguém. Ah, mas eu creio assim e o fulano crê do outro modo. Nós estamos ali por causa de Jesus, e é porque nós cremos que Jesus é importante, é o nosso Salvador, é o Senhor da nossa vida, é por isso que a gente está junto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma manifestação de que eu creio em Jesus. Eu acolho a proposta de Jesus na minha vida. E a segunda coisa é passar pelo batismo. Isso é a essência da doutrina da Igreja Batista. Membros da igreja são pessoas que tiveram uma experiência de encontro com Jesus e foram batizadas. Todos os membros de uma igreja batista. Por isso que a gente ensina na igreja muitas vezes, né? E aí eu estou fugindo da escritura um pouquinho para a gente reforçar a nossa base doutrinária, nosso princípio doutrinário. O batismo ele é resultado de uma experiência de consciência livre, voluntária de seguir Jesus Cristo. Por isso que nós não batizamos crianças, porque, segundo as Escrituras, as pessoas que foram batizadas, primeiramente, eram pessoas que tiveram uma experiência pessoal de encontro com Jesus e tomaram essa decisão voluntária de manifestar publicamente a sua fé em Jesus. Claro, eu entendo, você pode discutir comigo sobre isso. Posteriormente, a igreja, posteriormente não, acho que já no primeiro século, a igreja já começou a entender que era possível expressar essa fé de outros modos. Mas a ideia básica iniciada era batismo de pessoas que passaram pela experiência consciente de fé, que tomaram decisões a partir da sua autonomia de pensamento. O batismo infantil vale? Eu não vou discutir isso não, tá bom, gente? Se você foi batizado quando criança na sua igreja, tem várias denominações, não só o catolicismo, mas a igreja anglicana, presbiteriana, metodista, várias denominações, luterana, batizam crianças. Ok, é uma doutrina que as pessoas entenderam a partir do desenvolvimento. Eu estou aqui preocupado, sabe com o quê? Com o que a Bíblia nos diz. E a Bíblia nos diz coisas muito interessantes. Marcos 16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Eu acho que essa lógica é muito interessante, Jesus colocar isso como base. Essa é a base. Você precisa de duas coisas. Você tem que crer e passar pela experiência do batismo. Mas quem não crer será condenado. Você vê que batismo não salva, tá bom, gente? Batismo não salva, não. Ah, eu fui batizado, mas você crê? O que vai te salvar é se você crer. É isso que a gente precisa entender. O batismo não é um carimbo para você salvo, não salvo, salvo, não salvo. Não é isso. Ah, se eu não for salvo, eu sou pagão. Olha, se eu não for batizado, eu sou pagão. E se eu morrer sem ser batizado, eu vou para o inferno. De jeito nenhum, meu irmão. Me desculpa. Você está equivocado. Na verdade, o que você precisa é crer em Jesus. E se você crê, você expressa publicamente a sua fé através do batismo. Tudo começa, então, com uma experiência pessoal de Deus. Isso é importante a gente entender. Como é que começa a nossa vida? Como uma experiência pessoal de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo.
Isso é o ponto de partida da nossa vida como membro do corpo de Cristo. Paulo disse: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor, olha a importância da confissão de fé, ou a profissão de fé que os antigos batistas falavam, né? Se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para você ser salvo, ser uma pessoa redimida, transformada pela graça, você precisa ter uma experiência pessoal de encontro com Jesus, para você desenvolver a fé e dar o seu start para uma caminhada com Cristo. Então, essa experiência envolve uma conversão. A palavra conversão dentro do cristianismo é muito importante. Os membros da Igreja de Jesus deveriam ser todos pessoas convertidas. E a conversão, na verdade, é uma mudança de mentalidade. Conversão não é mudança de religião. Eu era católico e agora sou protestante. Eu era espírita e agora sou protestante. Eu era afro-religioso, agora sou protestante. Isso não tem nada a ver. O que você precisa é mudar a sua maneira de pensar a respeito da proposta de Deus para a sua vida. Isso é que é conversão. Jesus, quando pregava, e quando os primeiros discípulos também pregavam, eles anunciavam esses dois atos. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Você tinha a palavra arrepender-se e converter-se. A palavra arrepender-se era a palavra metanoia, que quer dizer mudança de mente. Então, o primeiro passo é você mudar a sua maneira de pensar. Você é consumista? Então, para de ser consumista, vai pensar no próximo, na vida com Deus. Você é orientado por individualismo? Para de se pensar no seu próprio umbigo, passa a pensar na coletividade, e assim por diante. E convertam-se. Convertam-se é dar uma volta em torno de si. A palavra converter-se em grego quer dizer isso, dar uma volta em torno de si. Não é uma volta de 360 graus, né? Se dá uma volta de 360 graus, você voltou para o mesmo lugar onde você estava, né? É uma volta de 180 graus. Então, você está aqui e você vai para cá, em torno de si. Você estava olhando para cá, agora passa a olhar para cá. Isso que é conversão. É você mudar a sua maneira de ver o mundo. Não é mudar a mente por qualquer coisa, mas mudar a sua maneira de ver o mundo, a maneira de compreender a sua existência e até mesmo o propósito de Deus para a sua vida. O símbolo exterior desse processo, que é um processo, tá, gente? Não é um ato assim simplesmente. Isso leva um certo tempo para você ir amadurecendo isso. Você, quando toma a decisão, a gente pregou na nossa igreja uma série sobre o que significa aceitar Jesus. O que significa isso, né? Então, dá uma olhadinha na série, ela é muito interessante. Tá, assim, tem algumas propostas de reflexão muito interessantes sobre essa conversão, essa volta em torno de si. Então, o símbolo público exterior dessa atitude de você mudar a sua maneira de pensar e dar essa volta sobre si é o batismo. O batismo é a forma de você dizer publicamente que atendeu ao convite amoroso de Jesus e das Escrituras para arrepender-se e se converter. Então, é o crer e ser batizado, como disse Jesus. Ser convertido e batizado tem essa implicação bíblica do Novo Testamento de ser incluído na vida da comunidade de fé. Como que você é incluído na vida de comunidade de fé? Por essa atitude individual de você se converter
e você demonstrar publicamente essa nova maneira de você entender a sua própria existência. Atos 2, 38 e 41 caracteriza muito bem como era a vida da igreja primitiva nessa época. Diz assim: arrependam-se, isso é o apóstolo Pedro falando no primeiro sermão dele. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Simples. Convertam-se, arrependam-se. E aí você vai demonstrar isso publicamente, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. É aí, começa aí essa vida. Você se converteu? Pronto. O Espírito Santo vai ser dado a você como um presente, como uma dádiva de Deus para a sua vida. Você abriu o seu coração para a presença dele. E é ele que vai abençoar. Gente, isso é simples demais. Isso é muito fácil de você entender. Você não precisa fazer outras coisas, virar cambalhota, subir pelas paredes. Nada. Você precisa abrir o seu coração para Jesus. E abrir o coração, você vai receber o dom do Espírito Santo. E a maneira como você vai demonstrar isso é o batismo. Então, diz aí que logo após esse sermão grandioso de Pedro, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Viu, gente? É tão simples que as pessoas entenderam na hora. Né? Claro que tinha ali uma expressão, Jerusalém estava vivendo um momento de grande comoção por causa da crucificação de Jesus. O judeu comum sabia muito bem o que tinha acontecido em Jerusalém. Eles tinham convivido com alguém extraordinário, um humano demasiadamente humano, que foi Jesus de Nazaré. E quando esses discípulos tiveram aquela experiência de Pentecostes, ficou muito claro para as pessoas que estavam ali que alguma coisa extraordinária estava acontecendo. E isso foi um impacto. E esse impacto atraiu pessoas. Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas logo de início, por causa do testemunho de fé dos primeiros discípulos, daqueles poucos 120 que estavam reunidos no cenáculo. Jesus deixou esse costume como uma ordenança. É interessante observar os estudos arqueológicos que são feitos em Jerusalém desse tempo. Então, muitos arqueólogos encontraram em Jerusalém vários tanques, pequenos poços, pequenas cisternas. E essas cisternas eram usadas para banhos. Então, a gente tinha somente uma cisterna. Não, tinham várias. Tinham muitas cisternas. Para batizar 3.000 pessoas de uma vez só, gente, é muita gente, é muita gente. Então, imagine aí os 120 batizando cerca de 3.000. É mais ou menos isso. Dentro das muitas piscinas ou cisternas que existiam, cisternas públicas que existiam em Jerusalém para a população. Então, diz a palavra de Deus, portanto, o que é o batismo? O batismo é um símbolo, ele tem uma simbologia, ela remete a gente à nossa experiência com Cristo. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Eu tenho para mim que o batismo é o melhor símbolo para aquilo que aconteceu na nossa vida. Porque a palavra batismo em grego quer dizer mergulhar. Também não quero polemizar aqui sobre como é que é a forma do batismo, se é por imersão ou por aspersão, como é praticado em muitas denominações cristãs. Cada realidade sociocultural encontrou suas maneiras,
Mas em Jerusalém, uma cidade quente pra caramba, no meio de um deserto, o batismo era feito por imersão, tá bom, gente? João Batista batizou por imersão. Para que fossem batizados, era preciso que eles entrassem num rio, o Rio Jordão, e ali fossem mergulhados ou batizados. A palavra batismo quer dizer isso. Você precisa estar num contexto de água para ser submerso. Batismo é imersão, mergulho ou submersão. Precisamos entender isso, esse aspecto gramatical, o semântico da palavra. Ah, mas é simbólico? Então qualquer símbolo serve. Não estamos discutindo isso, tá bom, meu irmão, minha irmã? Isso aí você vai depois lá, se você não é de uma igreja batista, vai lá para a sua denominação estudar as razões históricas, porque a sua denominação, a sua igreja adotou uma prática diferente da imersão. A igreja batista optou por praticar a imersão. E uma das razões pelas quais somos chamados de batistas, porque batistas são aqueles que batizam. Isso é simplesmente por isso. E de onde você tirou isso, o batistão? É da Escritura, porque a palavra diz que batismo é imersão, então vamos seguir o conceito primitivo, o mais proto-princípio batismo, protobatismo, se podemos dizer assim. Então, o batismo é símbolo de uma vida comprometida com Jesus Cristo, como resultado de uma atitude consciente de acolhimento ao ensino e proposta de vida. É exatamente isso. Inclusive, quando eu celebro batismos, eu sempre lembro esse aspecto. Quando a pessoa é mergulhada, ela está dizendo que abandonou, deixou para trás uma vida sem Jesus. E quando ela é retirada da água, ela está dizendo que nasceu de novo para uma nova vida com Cristo. É o símbolo do batismo, que é o que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 6, verso 4. Diz o apóstolo Pedro também, a qual, figurando o batismo, quer dizer, o batismo é uma figura, é um símbolo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo não é um banho, é assim que você entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Não é isso. É que você ali está simbolizando que você nasceu para uma nova maneira de entender a sua relação com Deus. E dali por diante você vai fazer uma jornada de fé. Todos aqueles e aquelas que experimentam o batismo são inseridos numa nova realidade de comunhão a partir da fé em Jesus Cristo. Há muitas pessoas que têm a resistência de aceitar o batismo por imersão da Igreja Batista. Ah, mas eu fui batizado quando era criança. Aí você, olha, uma coisa extraordinária de experiência é você passar pela imersão. Se você ainda não passou, meu irmão, minha irmã, eu convido você a conhecer uma igreja batista e passar por essa experiência. É algo bastante profundo, individual, onde você vai refletir um pouco mais sobre a sua experiência com Deus. Então, o símbolo e essas pessoas que estão inseridas nessa vida de comunhão, elas se sentem aptas para viverem numa nova experiência de comunhão. E a experiência e o retrato dessa nova experiência é a ceia do Senhor. Como que eu demonstro que eu sou uma comunidade? Quando eu sento à mesa com os meus irmãos e irmãs para participar do pão e do vinho, conforme Jesus deixou ensinado antes de ser crucificado, conforme o exemplo que ele deixou. Ele pegou o pão, deu graças, e depois pegou o vinho, deu graças e disse: isso aqui é o meu corpo e o meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês celebrarem a minha morte. É isso que é a ceia do Senhor.
Então, dois símbolos muito importantes. O batismo e a ceia são expressões de nossa vida em comunidade. Essa igreja, esse corpo que nasce, ele precisa ser governado. Como que a Bíblia ensina esse princípio de governança? Primeiro, para que a igreja possa se formalizar, né? Ela é capacitada pela ação do Espírito Santo. Não existe nenhuma igreja, nenhum grupo. É um engano pensar desse negócio. Você tem que ter segunda bênção, não sei o quê. Precisa sim, mas é desde o começo, desde o princípio, quando você toma essa decisão de caminhar como um corpo, você já acontece pela direção do Espírito. Ninguém consegue viver uma vida cristã autêntica sem a direção de Jesus Cristo, sem a presença de Jesus Cristo. E é isso que acontece. O Senhor vai nos capacitando. Ele vai capacitando a gente. Precisa da segunda bênção? Sim, e precisa da terceira, precisa da quarta, precisa da quinta, da décima, da milésima, até Jesus Cristo voltar. Porque a gente precisa aprender a viver como cristãos no mundo a cada tempo. Vida cristã não é uma vida engessada. E é para isso que o Espírito nos capacita. A igreja, então, para que ela possa existir, ela precisa entender que ela tem uma tarefa. A tarefa é a proclamação do evangelho a todas as pessoas. Para que tem igreja no mundo? Alguém me perguntou uma vez, para que, Irene? Mais uma igreja? Já, você quando abre uma farmácia, você não pergunta para que mais uma farmácia? Ou então quando abre um bar, ninguém pergunta para que mais um bar? Então, é exatamente isso, para que as pessoas encontrem ali um espaço onde ela possa se sentir bem e essa mensagem possa ser anunciada de todas as formas, para todas as pessoas. A igreja precisa cumprir o seu propósito, que é de continuar o ministério de Jesus no mundo, realizando a obra de Deus no mundo. Jesus foi enviado para uma missão, e essa missão foi concretizada na cruz. E nós, como cristãos, damos continuidade a essa missão. Para isso, então, a igreja segue uma liderança. Quem é o líder da sua igreja? É Jesus. Não é uma pessoa de carne e osso, é Jesus. Claro que existem pessoas na conjuntura social da igreja, a igreja escolhe pessoas que possam dar diretrizes, mas o princípio da governança é a presença de Jesus de Nazaré. O que acontece com essas igrejas que são governadas por Jesus? Elas se tornam independentes. Se cada um é governada por Jesus, cada uma vai ser governada do jeito que entender. E assim seguem sua jornada. Então, as igrejas do Novo Testamento eram todas igrejas independentes. Tinham lá o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Todos os três atuavam em comunhão, né? Eles se encontravam, eles trocavam ideias, eles se reuniam em concílios, em assembleias, para poder decidir as suas coisas e preparar as pessoas. O apóstolo Paulo mesmo demonstra como que ele cuidava das igrejas que ele começou. Ele enviava lideranças, ele preparava gente, ele consagrava pastores, diáconos para poderem servir em suas igrejas. As igrejas, então, eram autônomas para se governarem, porque Paulo plantava a igreja e ia embora. Como é que eu vou saber? Não tem internet, não tem correio, não tem carta. Então, só o que sobra aqui é essa oportunidade. Quando havia um problema, ele mandava uma carta. Então, mas essas igrejas continuavam o seu trabalho porque estavam ligadas umas às outras por causa dos princípios doutrinários que o apóstolo Paulo tinha deixado, que é crendo em Jesus, de viver debaixo do domínio do Senhor Jesus. Então, no que diz respeito à doutrina, à ética, à moral, essas igrejas elas entravam em uma harmonia. Elas procuravam viver de maneira que minimizassem os conflitos. Havia uns grupos que eles chamavam de heréticos.
A heresia, o que é a heresia? A heresia é uma maneira diferente de pensar. Então, haviam aquelas pessoas que pensavam de um modo diferente do que o apóstolo Paulo havia deixado a diretriz. Como é que eu sigo Jesus? Ah, bom, eu preciso me tornar um judeu primeiro. Tinha os judaizantes. Ah, eu preciso entender que Deus está distante, ele não está mais aqui presente, que eram os gnósticos. E assim por diante e foram as igrejas sendo influenciadas. Para que possa viver uma diferença aí, de um modo diferente, você tem a comunhão, a vida em comunhão. Como é que a gente resolve esses problemas comuns? Pela democracia. A igreja primitiva também desenvolveu um sistema democrático próprio para escolher suas lideranças, para resolver seus problemas. Nós vamos encontrar isso lá em Atos. Atos capítulo 6, com a escolha dos diáconos. Aliás, até antes, Atos 1, quando escolheu o substituto de Judas Iscariotes. Depois, Atos 6, com a decisão de escolher os auxiliares, os que servem às mesas. Depois nós vamos encontrar em Atos 13 a escolha dos primeiros missionários. E depois, mais adiante, em Atos 15, a decisão sobre a influência dos judaizantes e o evangelho para os gentios. Decisões comunitárias, decisões que eram tomadas democraticamente. Era essa a marca da governança da igreja. Então, essa igreja era, embora tivesse essa dinâmica da ação do Espírito e tendo Jesus como cabeça, ela tinha dois líderes muito comuns, dois cargos, duas funções, apenas dois oficiais. O primeiro eram os pastores e o segundo eram os diáconos. Eu vou entender aqui a palavra pastores como aqueles que cuidam e a palavra diácono como aqueles que servem. Você está entendendo a diferença? Existem na igreja pessoas que cuidam e existem as pessoas que servem. Tem aquele que vai dar os conselhos, que vai dar as diretrizes, que vai aprofundar o conhecimento, que vai refletir com o grupo, que vai dar ali aquele suporte emocional, intelectual para a caminhada da igreja. Pastores. E existem aqueles que colocam a mão na massa, que vão cuidar dos enfermos, que vão cuidar dos alimentos, que vão cuidar dos preparativos para a adoração. São os que servem, são os diáconos. Existia, então, esse conjunto de pessoas que trabalhavam dentro da igreja. Hoje em dia você encontra outras palavras, como obreiros, como outros termos, né, como vigários, sacerdotes. Tudo isso tem essa relação. Na verdade, são dois eixos, pastores e diáconos. Biblicamente falando, são os termos, poimen e o diácono, ou a diaconia. São os dois termos gregos que existem para descrever as funções dentro da igreja. Então, o que é a igreja? A igreja é uma comunidade de pessoas que vivem de forma viva e ativa no mundo. Seus membros têm ministérios específicos, distintos, para desenvolver. Você vai encontrar na carta aos Efésios essa explicação. E também há diferentes manifestações de dons para cada um, seja pastor, seja diácono, ou seja aqueles que cuidam ou aqueles que servem, cada um tem o seu modo. E é o Espírito Santo quem capacita a cada um. O que a igreja tem que fazer? Ela deve buscar um relacionamento de cooperação com outras igrejas, visando a expansão da obra de Deus no mundo. Então a gente precisa estar junto, porque as pessoas transitam, as pessoas migram de uma cidade para outra e elas precisam ser acolhidas. Quando você chega num outro lugar procurando alguma nova oportunidade de dar continuidade à sua experiência comunitária de fé, você precisa encontrar ali pessoas que falam a mesma linguagem que você e te acolham e que te recebam como pessoa. Então é para isso que existe essa ação, né, da igreja.
Essa igreja precisa viver como corpo. E a vida em comunhão é essa vida no corpo, que é esse ingrediente indispensável para a prática do verdadeiro discipulado, que é a prática do amor fraternal, para a realização de uma vida integral diante de Jesus Cristo. O que a gente chama de comunhão, que lá na palavra grega que está no Novo Testamento é koinonia, o que a gente chama de comunhão cristã é o relacionamento entre irmãos em Cristo, baseados no amor que Deus plantou no coração da gente. É o amor que Deus demonstrou ao enviar Jesus Cristo. Jesus expressou a necessidade desses discípulos, desses seguidores dele, viverem em comunhão. Como que é essa vida? Primeiro, afirmando que o amor é essencial para o relacionamento com Deus e com o próximo. Não existe vida de comunhão fora do amor fraternal. E segundo, garantindo que a reunião em seu nome é essencial para a manifestação da sua presença. Uma igreja começa como? Quando acontecem essas duas coisas. Quando eu acredito que para viver no mundo eu preciso amar. E em segundo lugar, que para que eu possa me sentar com outra pessoa, eu preciso fazer isso com a autoridade de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo chegou a afirmar que o Senhor nos tem chamado para essa vida. É isso que o Senhor chamou você. Você que é membro de uma igreja, às vezes a gente esquece disso com o nosso tempo, né? Que nós fomos chamados para isso, para viver em comunhão uns com os outros. Paulo disse: fiel é Deus, que os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Qual é a base da comunhão cristã, então? Eu queria apresentar aqui alguns desses aspectos. Por causa dessa condição da vida em comunhão, da comunhão uns com os outros, a igreja ela precisa aprender a viver dessa maneira. Em primeiro lugar, em comunhão com Deus. Nós precisamos aprender isso. Em segundo lugar, você vai encontrar lá em Efésios 4:14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá, para todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Então, precisa aprender a viver com Deus. O que Deus falou na sua palavra? Segundo, é a comunhão nossa com os nossos irmãos, aqueles que tiveram a experiência de encontro com Jesus, como membros do corpo de Cristo. Efésios 4:12 e 13 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. As pessoas que estão na igreja não são perfeitas, elas estão crescendo como a gente, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E em terceiro lugar, nossa comunhão demonstrada no mundo, onde as pessoas vivem, no dia a dia. Atos 2:47. Como é que a igreja aprendeu isso? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Qual é o melhor ambiente para a prática da comunhão? Vejam aqui alguns aspectos. A igreja é a comunidade daqueles e daquelas que receberam o projeto salvador de Jesus de Nazaré. É a comunidade dos salvos. É como se ela fosse uma família em que todos nós estamos intimamente ligados por um único fator, que é a fé em Jesus Cristo. E existem razões específicas para que a gente possa reconhecer a igreja como esse ambiente ideal para a prática da comunhão cristã. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 12:25-26. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado,
todos os outros se alegram com ele. E quais as dificuldades para colocar isso em prática hoje, meu irmão? Existem impedimentos. Quais são esses impedimentos? Primeiro, falta de perdão. Segundo, os escândalos inevitáveis. Terceiro, a intolerância para com os fracos na fé. Quarto, julgamento precipitado. Isso acontece demais, né? Não acontece, não? Na tua igreja, não? Bom, eu vi isso a minha vida toda. E, em quinto, o amor fingido. Pessoas vivendo uma falsa aparência. Qual o melhor ambiente para a prática da comunhão? É a igreja. A igreja como comunidade dos salvos. Eu repeti aqui uma coisa. Quais as vantagens de vivermos em comunhão? Isso é bom para a gente? Claro que sim, meu irmão. Vejam só. É ótimo. Existem muitas razões para que possamos buscar uma vida de comunhão plena e integral. A primeira delas é a vida em comunhão é o retrato da vida que teremos nos céus. Você que está em conflito com seus irmãos, eu não consigo viver com aquele irmão. Vai ter que viver no céu, né, meu irmão? Então, resolve aqui primeiro, para que você possa experimentar aqui o que você vai experimentar lá no céu. Fortalece o nosso testemunho. Uma igreja que vive em comunhão, ela é uma novidade nesse mundo em que nós vivemos. Permite a ação completa de Deus entre nós. É Deus se manifestando na vida da igreja. Por isso que a gente precisa, todo tempo, buscar a unidade, buscar vivermos juntos, buscarmos superando os nossos problemas. O que é a unidade? A unidade refere-se a uma intenção declarada em que todos se esforçam para alcançar um mesmo objetivo. Unidade, para lembrar bem, não é o mesmo que uniformidade. O convite é para que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que nos torna unidos é porque nós temos o mesmo sentimento. Na unidade, os objetivos são facilmente alcançados, porque todos têm o mesmo sentimento. E começamos a dar prioridade para aquelas coisas que são realmente importantes. Na uniformidade, não. Na uniformidade, todo mundo usa o mesmo uniforme, usa a mesma língua, usa o mesmo jeito de falar, usa a mesma postura e assim por diante. Isso não faz muita diferença. Não quer dizer que você não possa ter uma blusa assim para formar um coro, formar um grupo de evangelização, nenhum problema, tá bom, gente? Mas isso não é vida cristã. Não é para todo mundo vir vestido igual para a igreja, ter o mesmo estilo de roupa, a mesma linguagem, a mesma gíria, o mesmo jargão. Não é para isso. A gente pode encontrar formas mais criativas de vivermos a nossa fé. O que precisa ser igual no coração da gente é o sentimento de Jesus em nós. Bom, gente, para a gente terminar a nossa lição de hoje, vamos ver como é que nós colocamos tudo isso em prática na nossa vida. A vida em comunhão é um milagre. Uma igreja que consegue viver em comunhão, ela experimentou o milagre na sua vida. A vida em comunhão é o maior milagre que Deus pode realizar em qualquer relacionamento. É a capacidade de desfrutar a vida a partir de nossa relação de fé em Jesus Cristo. Vida em comunhão é vida com Cristo, que se reflete, se reproduz em nossa vida em comum. A gente precisa aprender isso, né? Guardem um versículo aí para você. Jesus falando, em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Olha que coisa interessante. 2 pessoas bastam para que o milagre aconteça. Tem problema na sua vida, meu irmão? Vai buscar comunhão com alguém? Concorde com ela sobre uma coisa apenas. E aí o milagre vai acontecer.
Uma coisa que vocês se disponham a orar juntos e juntas. Uma coisa só. E Jesus disse: olha, vai acontecer uma grande revolução, uma grande transformação. Com quem você faria isso? Eu convido você a fazer isso comigo, a fazer da nossa vida. É uma coisa só, viu? Tá, meu irmão, minha irmã? Uma coisa só. Fazermos da nossa vida um testemunho vivo da nossa fé em Jesus, para influenciar pessoas, para ganhar outros para Cristo, para que outros façam o mesmo. O milagre vai acontecer. Amém? Que ótimo, gente, a gente poder falar isso, né? Bom, vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa palavra nesta manhã. Que a gente possa concordar aqui, juntos, de fazer na nossa vida um testemunho vivo da Tua presença em nós. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que ótimo a gente poder chegar ao final da nossa aula de hoje com essa perspectiva. Se dois de vós concordarem, milagre vai acontecer. Convido você a fazer isso. Logo mais nós teremos nossa reunião presencial, tá bom, meu irmão, minha irmã? Você que é da nossa comunidade de fé, ou você que quer nos conhecer, vem com a gente. Nós vamos encerrar nossa série de mensagens que estamos apresentando, chamada Jesus para hoje. Vamos ter o último tema para a nossa reflexão sobre como a gente afirmar a nossa fé em Jesus em tempos tão complicados como o que nós estamos vivendo. Ok? Então, às 18h30, em nosso espaço, aguardo você para a nossa celebração em comum. E que você possa ter um domingo abençoado, junto com a sua família, e que Deus abençoe a todos e todas.